Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e esse vídeo será baseado nos conhecimentos da autora e neurocientista Wendy Suzuki. Então, bora começar. Nas palavras dela, e se eu te dissesse que existe algo que você pode fazer agora mesmo para obter benefícios imediatos para o seu cérebro e influenciar positivamente seu foco e seu humor? E se eu te dissesse que essa mesma coisa também tem o potencial de proporcionar benefícios duradouros e de proteger seu cérebro contra condições como depressão, doença de Alzheimer e demência? Você estaria disposto a fazer essa coisa? Bom, estou falando sobre os poderosos efeitos dos exercícios físicos, destacando que o simples ato de mover seu corpo tem benefícios imediatos, duradouros e protetores para o seu cérebro, podendo perdurar pelo resto da sua vida. Então hoje eu irei contar uma história sobre como eu usei meu profundo entendimento de neurociência como profissional nessa área para realizar um experimento em mim mesma, que me fez descobrir a ciência que fundamenta o porquê o exercício representa uma transformação impactante na saúde do seu cérebro. Agora, como neurocientista, eu sei que nosso cérebro, essa estrutura complicada em nossa cabeça, é a coisa mais complexa conhecida pela humanidade. Mas uma coisa é falar sobre o cérebro e outra é vê-lo. Veja aqui uma representação de um cérebro humano real, onde a usaremos para ilustrar duas áreas-chave sobre as quais falaremos hoje. A primeira é o córtex pré-frontal, logo atrás da sua testa, que é crucial para coisas como tomada de decisões, foco, atenção e sua personalidade. Já a segunda área-chave está localizada no lobo temporal, que fica bem aqui. Você tem dois lobos temporais em seu cérebro, o direito e o esquerdo, e no fundo do lobo temporal está uma estrutura-chave crucial para a sua capacidade de formar e reter novas memórias de longo prazo para fatos e eventos, que é a estrutura chamada de hipocampo. Eu sempre tive fascínio pelo hipocampo, porque veja, como é possível que um acontecimento tão breve como o seu primeiro beijo ou o momento em que seu primeiro filho nasceu possa criar uma memória que altera o seu cérebro e perdura ao longo de toda a sua vida? Era isso que eu queria entender. Eu queria começar a registrar a atividade de células cerebrais individuais no hipocampo enquanto as pessoas estavam formando novas memórias. E então tentar decodificar como esses breves surtos de atividade elétrica, que é como os neurônios se comunicam entre si, permitiam que formássemos ou não uma nova memória. Mas então, alguns anos atrás, eu fiz algo muito incomum na ciência. Eu decidi mudar completamente meu programa de pesquisa. Isso porque eu me deparei com algo tão incrível, com o potencial de mudar tantas vidas, que eu precisei estudar mais sobre isso. Foi aí que eu descobri e experimentei os efeitos transformadores do exercício no cérebro. E eu fiz isso de uma maneira completamente involuntária. Veja, eu estava no auge de todo o trabalho sobre memória que eu estava realizando. Os dados não paravam de chegar, eu estava ficando conhecida na minha área por esse trabalho e tudo estava indo muito bem. Bem, ao menos cientificamente estava indo. Mas quando eu coloquei a cabeça para fora do meu laboratório, eu percebi uma coisa: eu não tinha vida social. Eu passei muito tempo ouvindo células cerebrais em uma sala escura, sozinha, e eu não movia meu corpo de jeito nenhum. Com isso, eu ganhei 11 quilos, e na verdade, eu demorei muitos anos para perceber que eu estava infeliz, sendo que eu não deveria estar infeliz. Bem, então eu fiz uma viagem de rafting, sozinha, porque eu não tinha vida social, e voltei pensando, meu Deus, eu era a pessoa mais fraca nessa viagem de rafting. Então eu voltei com uma missão onde eu falei que eu nunca mais iria me sentir como a pessoa mais fraca em uma viagem de rafting. E foi isso que me fez ir para a academia e concentrar minha personalidade competitiva em fazer todas as aulas que tinham na academia, desde kickboxing, dança, yoga, até as aulas de step. E no começo foi muito difícil, mas o que eu percebi foi que, após cada treino que me fazia suar, eu tinha um grande impulso de humor e uma grande explosão de energia, e foi isso que me fez continuar indo para a academia. Bem, o resultado foi que eu comecei a me sentir mais forte, a me sentir melhor, e eu até perdi aqueles 11 quilos. E agora, depois de 1 ano e meio nesse programa regular de exercícios, eu percebi uma coisa que realmente me fez ficar alerta. Eu estava sentado em minha mesa, estava escrevendo uma concessão de pesquisa, e de repente eu tive um pensamento que eu nunca tinha tido antes, que era: nossa, a escrita dessa concessão está fluindo bem hoje. E todos os cientistas sempre riem quando eu digo isso, porque a escrita de concessões nunca flui bem.
porque é muito difícil, você sempre fica arrancando os cabelos tentando criar aquela ideia de milhões de dólares. Mas eu percebi que a escrita da concessão estava fluindo bem porque eu conseguia me concentrar e manter minha atenção por mais tempo do que eu conseguia antes. Além disso, a minha memória de longo prazo, que era aquilo que eu estava estudando no meu laboratório, parecia estar melhor em mim. E foi aí que eu juntei as peças. Talvez a inclusão de exercícios na minha rotina diária estivesse mudando meu cérebro, e com isso eu tenha conduzido um experimento em mim mesma sem nem perceber. Então, como uma neurocientista curiosa, decidi explorar a literatura científica para entender o que já sabíamos sobre os efeitos do exercício no cérebro. E o que eu descobri foi uma literatura empolgante que basicamente mostrava tudo o que eu já tinha notado em mim mesma, como a melhora do meu humor, da minha energia, da minha memória e da minha atenção. E quanto mais eu aprendia, mais eu percebia o quão poderoso era o exercício. E foi isso que eventualmente me levou à grande decisão de mudar completamente o foco da minha pesquisa. E agora, após vários anos focada em toda essa questão, eu cheguei à seguinte conclusão: o exercício é a coisa mais transformadora que você pode fazer para o seu cérebro hoje, e digo isso pelos seguintes motivos. Número 1. Ele tem efeitos imediatos no seu cérebro. Ou seja, um único treino que você fizer vai aumentar os níveis de neurotransmissores como dopamina, serotonina e noradrenalina, e isso vai melhorar seu humor imediatamente após o treino, que é exatamente o que eu experimentei. Além disso, meu laboratório demonstrou que um único treino pode aprimorar sua capacidade de mudar o foco e a atenção, resultando em uma melhora na concentração que deve durar pelo menos 2 horas. E ainda tem mais. Estudos também indicam que um único treino pode aprimorar seu tempo de reação, o que basicamente significa que você ficará mais rápido para pegar aquele copo do Starbucks que cai do balcão, por exemplo. Mas esses efeitos imediatos são temporários. Eles só te proporcionam uma melhoria imediata. Então, para obter benefícios duradouros, seu próximo passo é fazer o que eu fiz, que é modificar seu regime de exercícios e melhorar sua função cardiorrespiratória. Assim, esses efeitos se tornam duradouros, porque o exercício altera a anatomia, a fisiologia e a função do cérebro para melhor. Começando pela minha área cerebral favorita, o hipocampo. Área essa que tem sua produção de novas células estimuladas pelo exercício físico, aumentando seu volume e melhorando a memória de longo prazo. E o legal é que esses benefícios são aplicáveis a todos nós. Agora vamos para o motivo número 2, que se trata sobre o fato de que a descoberta mais comum nos estudos de neurociência que examinam os efeitos do exercício a longo prazo é a melhora na função da atenção, que é dependente do seu córtex pré-frontal, uma vez que você não apenas obtém um melhor foco e uma melhor atenção, como também o volume do hipocampo aumenta. Por fim, você não apenas recebe os efeitos imediatos do humor com os exercícios, como também recebe um aumento mais duradouro desses neurotransmissores relacionados ao bom humor. Mas a coisa mais transformadora que o exercício vai te trazer são seus efeitos protetores sobre o cérebro. E aqui você pode pensar no cérebro como um músculo, onde quanto mais você se exercita, maior e mais forte seu hipocampo e córtex pré-frontal se tornam. E por que isso é importante? Porque o córtex pré-frontal e o hipocampo são as duas áreas mais propensas a desenvolver doenças neurodegenerativas e a sofrer perda de habilidades mentais comuns durante o envelhecimento. Portanto, com o aumento do exercício ao longo da sua vida, você não vai curar a demência ou a doença de Alzheimer, mas vai deixar o hipocampo e o córtex pré-frontal maiores e mais fortes, fazendo assim com que se leve mais tempo para que essas doenças tenham algum efeito. Então, você pode pensar no exercício como um plano de aposentadoria turbinado para o seu cérebro. E é ainda melhor, porque é de graça. Bom, agora esse é o momento da palestra onde todo mundo diz: isso é tudo bem interessante, mas eu realmente só quero saber uma coisa. Qual é a quantidade mínima de exercício que eu preciso fazer para conseguir todos esses benefícios? E eu vou dar a resposta. A boa notícia é que você não precisa virar um triatleta para conseguir esses efeitos, porque como regra geral, você só precisa se exercitar de 3 a 4 vezes por semana por no mínimo 30 minutos, além de fazer exercícios aeróbicos para elevar sua frequência cardíaca.
E o bom é que você nem precisa pagar por um plano caro na academia, pois basta adicionar uma caminhada extra no seu quarteirão, usar escadas em vez de elevador ou qualquer outra coisa que te exija esforço físico. Bem, então como já deu para perceber, eu passei de uma pioneira da memória para uma exploradora do exercício físico. Deixei de entrar nas complexidades mais profundas do cérebro para tentar entender como o exercício pode melhorar a função cerebral. E meu objetivo no meu laboratório agora é ir além dessa regra geral de se exercitar de 3 a 4 vezes por semana por 30 minutos. No fundo, eu quero entender qual é a prescrição ideal de exercícios para você, com base na sua idade, no seu nível de condicionamento físico e na sua genética, para assim maximizar os efeitos do exercício, melhorar o seu cérebro e protegê-lo da melhor forma possível pelo resto da sua vida. Por fim, eu quero deixar vocês com o seguinte insight. Incorporar o exercício na sua vida não só vai te proporcionar um dia mais feliz e protegido hoje, como também vai proteger seu cérebro de doenças incuráveis. E dessa forma, você vai mudar a trajetória da sua vida para melhor. Bom, e para colaborar ainda mais com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar uma aula gratuita onde você vai aprender um método comprovado para aumentar sua velocidade de leitura e conseguir ler até 50 livros por ano sem prejudicar a retenção do que foi lido. Isso porque eu acredito que a leitura, principalmente de livros, é a melhor ferramenta que você pode utilizar para transformar sua vida em todas as áreas. Então clica no primeiro link na descrição e corre para assistir enquanto a aula ainda está no ar. Um forte abraço e até a próxima!